Oi, gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Meus amigos e minhas amigas de fio. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Mundo dos Amigurumis. Esse canal que é para quem é apaixonado por amigurumi, porque aqui a gente tem vários projetos de amigurumi. Bom, na videoaula de hoje, a gente trouxe um projeto bem especial, tá? Que é um São José dormindo. Olha, ele ficou bem legal esse projeto. Ficou lindo. Aqui a gente tem 4 peças, que é o São José, o Menino Jesus, o tapetinho e a manta de São José dormindo. Ficou bem legal esse projeto, eu gostei demais. Veio a pedido de uma inscrita do canal. Eu agradeço a sugestão de todas vocês, tá? Que deixam aí nos comentários as videoaulas sugeridas. E hoje eu trouxe esse projeto que eu gostei muito. Gostei de verdade desse São José dormindo. Foi uma dica incrível, obrigado, tá? Fiz com carinho, compartilhei com todas vocês. Eu espero que vocês curtam a videoaula, espero que vocês façam para vocês. Pode fazer para presentear, para ganhar uma renda extra, tá bom? Estará no canal Mundo dos Amigurumis para quem quiser fazer, tá bom? Só convido você a deixar um like aí, tá? Se você gostar da videoaula, você vai estar ajudando o nosso canal aí com os seus likes, sua curtida, pode hypar o vídeo também, tá? Eu convido você a ajudar o canal dessa forma, tá? E assim a gente vai trazendo mais videoaulas aí. Deixa comentário, sugestão, comentário de carinho. Eu adoro os comentários de vocês e respondo todos vocês, tá? Com muito carinho e atenção. Bom, chega de conversa e vem comigo, amigurumar. Para esse projeto, eu escolhi fazer com a minha agulha 1,75. Ela é a minha predileta, mas é porque eu quero uma peça pequena, não quero nada exagerado. Mas você pode escolher aí a sua agulha e os seus fios. Todos os fios que eu estarei utilizando são compatíveis com a agulha 1,75. Então, se você escolher um fio de espessura mais grosso, calibre de agulha mais grosso, você terá aí uma peça maior. Então, vamos iniciar fazendo os bracinhos. É bem simples e rápido de fazer. Vamos fazer 2 peças. Vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel e vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 6 pontos baixos. Prontinho. Vamos agora fazer uma troca de fio com o tom verde. Lembrando que você pode escolher também os seus tons de cores aí, tá bom? Não se fixem nos meus tons de cores, não. O nosso São José, as vestes dele são verde, tá? Então, eu escolhi um verde, mas você pode escolher o tom verde que você desejar. Também fio compatível. Olha, eu desmanchei o último pontinho aqui, a última pegada, e aí eu vou pegar aqui, ó, com o verde, que eu vou prosseguir, tá? E aí, vou fechar aqui, vou dar continuidade aqui à minha carreira, já arrematando esses fios, tá? E aí, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto
com 6 pontos baixos, ó. Arremata, dá o arremate, tá? Até o ponto que você se sentir seguro aí para cortar o fio. Cortei o fio. E agora vou fazer essa carreira e mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, ficando com um total de 4 carreiras verde na peça. Prontinho, finalizei minhas 4 carreiras. Agora, eu vou fazer, olha, a junção. Não precisa colocar enchimento na peça, não, tá? Ó, vamos unir aqui, ó, as partes e vamos fazer 3 pontos baixos aqui dentro, tá? Pegando dos dois lados, ó, ponto aqui e ponto aqui. Um ponto, ó, 2 pontos e 3 pontos. Vamos virar o trabalho e fazer mais 3 pontos baixos, ponto sobre ponto, ó. E aí, olha, a gente pode cortar o nosso fio, deixando o fio para aplicar na peça, tá? E a gente vai fazer 2 peças iguais, tá? Ó, são os bracinhos do nosso São José. Agora, vamos fazer o corpinho e nós vamos começar pelas perninhas. Então, vamos fazer, olha, de início, um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento e vamos finalizar nossa carreira com 9 pontos baixos. Prontinho, a nossa segunda carreira finalizada. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. E eu vou fazer as minhas e retorno com você. Prontinho, finalizei minha sequência. Podemos, olha, cortar o nosso fio. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar aqui. Cortar. Nós vamos fazer uma troca de fio e a junção das pernas, a união dessas pernas. É só colocar para dentro dessa forma, tá bom, gente? Vamos fazer 2 peças, que são as nossas perninhas. E agora, vamos prosseguir subindo o corpinho. Então, olha, nós vamos pegar em qualquer ponto, vamos fazer, olha, um ponto baixíssimo aqui. Não precisa deixar muito grande, não, ó. E vamos unir, tá? As perninhas. Em qualquer ponto, tá? Não precisa... E vamos fazer a junção, fazendo ponto sobre ponto.
Prontinho, fizemos a união, temos 18 pontos por toda a volta. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha sequência de 5 carreiras. Para quem gosta de contar carreira, nós estamos na carreira 11. Fizemos a primeira carreira com 6 pontos baixos, a segunda fizemos 9. Fizemos uma sequência de 3 carreiras, de ponto sobre ponto, a junção e mais 5 carreiras, sequência de mais 5 carreiras reta. Na carreira 12 agora, a gente vai fazer ela em BLO, pegando, olha, apenas as alcinhas de trás, ó. Vamos fazer ponto sobre ponto, pegando apenas as alcinhas de trás do ponto, dessa forma, tá? Vamos deixar as alcinhas da frente. Prontinho, finalizei minha carreira 12, olha. E deixei, olha, as alcinhas expostas do ponto, tá? Nesse momento, a gente já pode colocar, ó, enchimento nas perninhas, tá? Deixar que ela fique bem cheinha, somente nas perninhas, tá? Agora, nós vamos fazer a carreira 13 e a carreira 14, ponto sobre ponto. Prontinho, finalizada a sequência de carreira, vamos para a carreira 15. E na carreira 15, a gente vai fazer 3 diminuição e vai finalizar com 15 pontos baixos. A gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Carreira 15 finalizada, temos 15 pontos baixos. Na carreira 16, vamos continuar fazendo carreira de diminuição. Vamos fazer mais 3 diminuição por toda a carreira, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, finalizando a carreira com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira. Podemos, olha, cortar o fio. Posso tirar aqui o meu marcador, porque eu vou trocar de fio, tá? E aí, a gente pode, olha, fazer o nosso pontinho aqui invisível, tá? Como que a gente faz esse pontinho invisível? A gente, olha, vai pegar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, pula o ponto seguinte, e aí, olha, a gente vai pegar neste segundo ponto, vai puxar para dentro. E vai retornar no primeiro ponto, ó. No ponto onde a gente saiu, ó. A gente vai retornar aqui. E vai pegar o mesmo fio puxando para dentro. Com um tom escuro, é um pouquinho complicado de ver, tá? Mas é dessa forma. E é só a gente, olha, colocar para dentro. Você pode fazer isso com a sua agulha de tapeçaria, que é bem mais fácil, tá bom? E a gente vai começar a fazer a cabeça. Mas antes, a gente vai fazer o vestido, pegando nessas alcinhas que a gente deixou, tá? Então, com o mesmo tom de verde, podemos, olha, iniciar em qualquer lugar, tá bom? Ó, aqui, ó, em qualquer uma das alcinhas, tá bom? E aí, a gente vai fazer uma correntinha de início. E vamos seguir fazendo ponto baixo, é ponto baixo, tá? Por toda a volta, vamos fazer 18 pontos baixos aqui. Percebam que eu iniciei, olha, de cima para baixo, tá? Não inicie de baixo para cima, não. De cima para baixo, porque a gente vai fazer a roupa, tá? A veste. Finalizei aqui, olha, a minha carreira, tá? Coloquei meu marcador
E agora eu vou descer fazendo 5 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei aqui, olha, a minha sequência de 5 carreiras, ó. Agora vamos fazer a última carreira. Essa última carreira pode ser uma carreira de acabamento ou pode ser uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Se você quiser fazer ponto sobre ponto, aí você vai fazer 6 carreiras. Mas se você quiser fazer uma carreira de acabamento, aí você vai fazer 5 carreiras. Eu vou fazer uma carreira de acabamento com ponto rendinha. Como que é o ponto rendinha? Ó, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E vou fazer essa sequência por toda a carreira, tá? Até chegar novamente no meu marcador. Vou arrematar e vou começar a minha cabeça. Para arrematar, ó, agulha de tapeceiro, tá? A gente passa para a parte de dentro, ó, e faz o arremate aqui nessa parte aqui, transpassando, tá? Só transpassar ele, dá um nozinho, e aí passa um pouco para frente dos pontos, e pode, olha, cortar. Arrematado. Vamos agora iniciar a cabeça. Ó, com o mesmo tom de pele, a gente vai iniciar a cabeça. E nós vamos, olha, pegar apenas a alcinha da frente, tá? E você escolhe aí onde você vai iniciar. Eu gosto de iniciar na parte que eu vou deixar para trás, tá? Então, ó, pega uma alcinha, só a alcinha da frente, tá? Em FLO. E aí a gente faz, ó, um baixíssimo aqui, uma correntinha. E aí vamos fazer aqui, ó, 3 pontos e um aumento, e vamos finalizar a carreira com 15 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais 3 aumentos. Vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar com 18 pontos baixos. Prontinho, finalizei minha carreira, e até a carreira 18. Vamos para a carreira 19, nós vamos fazer mais 3 aumentos. 5 pontos baixos e um aumento, e vamos finalizar com 21 pontos baixos. Carreira finalizada, eu já preenchi, olha, o meu corpinho com enchimento. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui, ó, de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e retorno com você. Finalizada a sequência de carreira, agora vamos começar a fazer as diminuições regressivas. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar com 18 pontos baixos. Prontinho, a próxima carreira vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar com 15 pontos baixos. Prontinho, próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, olha, eu já coloquei um pouco de enchimento, tá, na minha cabeça. Agora eu vou fazer 6 diminuições e vou finalizar com um anel mágico reverso.
Prontinho a cabeça, tá? O corpinho. Vamos aplicar os bracinhos e nós vamos aplicar ele, ó, dessa forma assim, ó. Porque ele é um São José deitado e ele vai ficar segurando o menino Jesus. Então, nós vamos costurar ele, olha, dessa forma, tá bom? Na lateral, ó, lateralizado, ó, desta forma assim. Costurado, ele fica dessa forma. Próxima peça é o chapeuzinho e o cabelo. E aí eu já adiantei aqui a minha peça e vou explicar como que eu fiz, tá? Eu iniciei com o anel mágico, 6 pontos baixos na primeira carreira. Na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos e finalizei com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, finalizei com 15 pontos baixos. A quarta carreira, eu fiz 4 pontos baixos e um aumento e finalizei com 18 pontos baixos. E a quinta e última carreira, eu fiz 5 pontos baixos e um aumento e finalizei com 21 pontos baixos. Para a peça não ficar triangular, na última carreira, somente na última carreira, eu fiz 2 pontos baixos e um aumento de início, fui fazendo 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, e finalizei com 3 pontos baixos, tá? Para poder dar aí os 21 pontos e para a peça ficar, olha, arredondada, tá? Que é a cabeça. Você vai perceber que ela vai pegando uma forma triangular, por ser 3 aumentos nos mesmos lugares, tá? Então, na última carreira, eu quebrei aí o local dos aumentos, mas eu mantive os 3 aumentos na carreira. Aí, chegamos até aqui, vamos fazer agora, olha, uma carreira de ponto rendinha, mas, olha, pegando apenas as alcinhas, olha, da frente, em FLO. E aí, nós vamos fazer, ó, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha por toda a carreira, somente pegando as alcinhas, olha, da frente, tá? Em FLO. As alcinhas de trás, olha, a gente vai deixar elas porque é onde a gente vai fazer o cabelo do nosso São José. Finalizei a última carreira, posso cortar e arrematar, tá? Colocar o meu fio para a parte de dentro da peça e eu posso arrematar com a minha agulha de tapeceira, ó. Percebam que a gente deixou, ó, as correntinhas nessa parte aqui, tá? É onde a gente vai começar a fazer o cabelinho do nosso São José. Agora, a gente vai precisar, olha, de marcador. Se você não tiver marcador, você pode usar um fio de cor diferente, tá? Mas é importante que você use. Temos aqui, olha, 21 pontos. Então, a gente vai colocar o marcador, ó, essa é a parte de trás, tá? Onde eu finalizei aqui e fiz o meu arremate. Então, olha, a gente vai contar 9 alcinhas. 9 alcinhas é a parte da frente da cabeça, tá bom? Bota o marcador, não importa se você vai colocar essa parte aqui para frente, não. O importante é a contagem, olha, de 9 correntinhas, tá bom? Aí você coloca seu marcador e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª, você vai colocar, ó, o seu outro marcador. Então, a gente vai ficar com 10 e 11, tá? A parte de trás vai ficar com um a mais, uma alcinha a mais, que é para ficar, ó, a parte da frente, pra gente poder fazer o cabelo, tá bom? Pra gente poder saber aonde a gente vai iniciar e aonde a gente vai terminar o cabelo, tá bom? E a partir daqui a gente vai começar, ó,
a fazer o cabelo. Então, nessas 11 alcinhas, na parte de trás, tá? Nessas 11 alcinhas da parte de trás, a gente vai fazer, ó, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas e vai contornar até a base, tá bom? Ó. Retorno lá na minha alcinha de base e faço novamente a mesma coisa, tá? Ó, 5, 1. Retorno, fazendo ponto baixo, até chegar na minha base. E vou fazer dessa forma as 11 correntinhas, até chegar novamente no meu marcador, eu vou fazer dessa mesma forma. Finalizei aqui, ó, a parte de trás. Agora, a gente vai para a parte da frente e eu já vou, olha, retirar aqui o meu marcador e a gente vai fazer aqui, ó, 5 pontos altos. Um ponto em cada alcinha, tá? Nesse quinto ponto, a gente vai fazer no mesmo ponto, tá? No último que a gente fez um ponto alto, a gente vai fazer, ó, um médio alto, um ponto baixo no mesmo ponto, tá? E um baixíssimo. Agora, vamos para o sexto ponto e nós vamos fazer, ó, um ponto baixo, um médio alto e um ponto alto no mesmo pontinho de base. Agora, vamos dar sequência fazendo ponto alto no restante das alcinhas, tá? Que a gente deixou, ó, até chegar no marcador. E aí, a gente pode fazer um ponto baixíssimo. E esse cabelo vai ficar dessa forma, ó. E a gente vai, ó, você pode colar ou costurar na sua peça. Use os alfinetes, tá? Para ter uma base aí de como você vai fazer a costura aí do cabelo, tá? Vamos fazer a barba e nós vamos fazer, ó, 9 correntinhas. Prontinho. Vamos subir, ó, 2 para dar a altura do ponto alto e vamos contornar toda ela com ponto alto. Pode cortar o fio, deixando o fio para costurar, tá? E a gente vai puxar ele aqui para a parte de cima, sem apertar, somente puxar o fio, tá? Ó, tenta manter ela dessa forma, dá um nozinho aqui, ó, com essa primeira ponta. Não precisa cortar essa ponta não, tá? A gente vai arrematando de acordo com a que a gente for costurando na peça. Ela fica dessa forma. Para fazer as orelhinhas, olha, eu fiz um anel mágico com 3 pontos baixos, tá? E aí, cortei aqui, olha, o fio, tá?
Fechei o anel e cortei o meu fio, deixando o fio para costurar na peça. Para fazer o narizinho, eu fiz um anel mágico com 4 pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz 4 pontos baixos. E aí, olha, cortei o meu fio, deixando o fio para costurar. Não tem enchimento nem nada não, tá? Somente o anel mágico e uma carreira de ponto sobre ponto. Para fazer o bigode, eu fiz 5 correntinhas e contornei as 5 correntinhas com ponto baixo. Fiz um nozinho, ó. Deixei fio para costurar na minha peça. Para costurar, use como o cabelo, tá? O auxílio aí dos alfinetes para aplicar cada peça no seu devido lugar, tá bom? E aí você vai ver aí a sua harmonia, como está, e vai aplicar sua peça, costurando até que a costura esteja bem firme. Se você quiser, você pode colar essas partes também. Depois de costurado, tá? A barba, a orelha, o nariz, a ideia é que ele fique bem narigudinho mesmo, tá? Eu preferi essa ideia. Se você não quiser um São José bem narigudo, você pode estar fazendo bordado. O bigode também você pode bordar, tá? E aí, olha, para fazer os olhinhos, a gente vai usar, ó, fio de bordado preto. Quanto mais fininho, melhor, tá? Agulha de bordado. A gente vai entrar num ponto onde dá pra gente arrematar, tá? E vamos sair lá em cima. E ele tá dormindo, é um São José dorminhoco, tá? Ó, deixa aí um pedaço de fio para poder arrematar. E aí a gente vai fazer, olha, os olhinhos dessa forma. Se você tiver, quanto mais fininho for o seu fio, melhor ele fica, tá? Um fio de bordado, ó. Olhinhos de quem tá dormindo, tá? Olhinhos bordadinhos. Ó. E aí a gente faz o outro da mesma forma. Sai lá aonde a gente iniciou, tá? Onde tá a ponta do nosso fio. Ó. E aí ele fica assim, dessa forma, tá? O nosso São José está dormindo. Podemos arrematar. Ela tem, ó, 9 centímetros, tá? Que tem a nossa peça. Agora, vamos prosseguir fazendo as outras partes que compõem aí a nossa peça. Vamos fazer a florzinha para o peito de São José, que é o que caracteriza São José. Nós vamos pegar o fio branco, vamos fazer um anel mágico. E agora nós vamos confeccionar a florzinha, tá? Ó, vamos subir uma correntinha, fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo, novamente uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Temos 2 pétalas. Novamente, uma correntinha, um ponto baixo,
um ponto baixíssimo. Fechar um pouquinho aqui o meu anel. Mais uma vez. Uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E a última pétala, que é a quinta pétala, uma correntinha, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. E aí eu posso fechar o meu anel, cortar o meu fio. Vou puxar ele para a parte de trás da minha folhinha. Vou dar um nozinho com esse fio aqui. E posso cortar ele. Está pronta a nossa florzinha. Agora, a gente vai aplicar no peito de São José com o fio amarelo. Agulha de tapeceiro, a florzinha, São José. A gente vai, ó, posicionar, ó. Podemos entrar em qualquer pontinho e vamos aplicar a florzinha no peito de São José. É só costurar ela. A gente pega somente o meio, tá? Só o miolo da florzinha, porque o amarelinho é para ficar só no meiozinho, tá? Está aplicada a flor, tá? No peito de São José. Para fazer o tapetinho, onde São José e o Menino Jesus vão estar deitadinhos, eu comecei com anel mágico, e fui fazendo aumentos até chegar na medida que eu desejei, tá? Você pode fazer aí o tamanho que você desejar. O meu ficou com, ó, 8 centímetros, tá? A última carreira eu fiz com babadinho. Aí eu fiz dois pontos médio alto para um ponto baixíssimo. 2 médio alto, 1 baixíssimo, por toda a carreira. E ele ficou dessa forma, tá? Você pode fazer ele redondinho como eu fiz. Se você quiser uma peça quadrangular também, você pode estar fazendo uma peça quadrangular. Você vai ver aí como você quer e o tamanho que você quer, tá? Inicia com anel mágico, 6 pontos baixos e vai fazendo carreiras de aumento, tá? Até você chegar na medida que você desejar aí. Vamos confeccionar a manta de São José. É bem simples, eu já adiantei aqui a minha. Vou explicar o que eu fiz até essa etapa aqui, tá? Porque é bem fácil de fazer. E vamos prosseguir a partir daqui, tá bom? Eu usei o fio vermelho, a agulha 1,75, fio compatível. Você vai escolher aí o tom da sua preferência. E aí, eu fiz 50 correntinhas e fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto, sendo esses pontos ponto baixo, tá bom? Carreira de vai e volta. Quando eu terminei a quinta carreira, eu contornei toda a volta. Contornei nessa parte, contornei toda essa parte, contornei essa parte e subi novamente contornando todo ele, tá?
Então, a gente tem um total aqui de 7 carreiras de ponto baixo. Agora, a gente vai prosseguir para dar acabamento no nosso manto. Se você quiser somente até aqui, tudo bem. Mas a gente vai fazer mais uma carreira com tom vermelho, sendo essa carreira ponto de acabamento. E nós vamos pegar, ó, somente nas alcinhas da frente, em FLO. E vamos fazer, ó, ponto rendinha, tá? Ó, como é o ponto rendinha? Um ponto baixíssimo e uma correntinha. A gente vai fazer essa sequência de um baixíssimo e uma correntinha por toda a volta, tá? Ó, por toda a volta, contornando toda ela. E eu vou fazer a minha e eu retorno com você. Prontinho, olha, contornei toda a minha peça com uma carreira de ponto rendinha. Posso cortar o meu fio, tá? Puxar para a parte de trás e arrematar este fio aqui, tá bom? E aí, você vai fazer aí o seu arremate aí, tá? Com agulha de tapeceiro, do jeito que você desejar. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira. E a gente vai usar, olha, o fio amarelo. Você pode usar o fio amarelo, o fio dourado, o fio que você tiver em casa aí, que combinar com a imagem, ou o fio que você escolher aí, tá bom? Não precisa ser os mesmos fios que eu estou utilizando, não, tá? E aí, olha, a gente vai trabalhar nessas alcinhas, olha, que a gente deixou aqui, ó, atrás, tá? Ó, vamos puxar, iniciar aqui, ó, pedacinho de amarelo. Vamos subir, ó, 2 correntinhas. E vamos fazer, ó, uma carreira de ponto médio alto por toda a volta, tá? Pegando as alcinhas que a gente deixou, ó, ponto médio alto com amarelo. Não precisa fazer grandes coisas não, tá? Ó, esse fio a gente pode levar ele, arrematando ele, tá? Ó. Só pegando nas alcinhas de trás, na parte de baixo, tá bom? E aí, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Toda contornada, tá? Com tom de amarelo. Ela fica dessa forma, tá? Fica bem bonita. E aí, a gente olha, a ideia é a gente pegar o tapetinho, ó. Essa manta vai servir tanto de travesseiro, quanto a própria manta de São José, tá? E aí, a gente vai deitar ele, ó, nessa manta, e você pode colocar aí da maneira que você desejar aí, tá? Ó, e cobrir o São José, que estará dormindo aqui, bem tranquilo, tá bom? E essa é aí a nossa imagem de São José dormindo. Mas, o que acontece? São José é o pai terreno de Jesus Cristo. Então, eu vou trazer uma imagem criada para essa peça de São José dormindo do menino Jesus. Então, vem comigo que a gente vai continuar e vai confeccionar aí um menino Jesus. Vamos confeccionar o menininho Jesus. E eu já adiantei as 3 primeiras carreiras. Primeiro anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, 6 aumentos, 12 pontos baixos. E a terceira carreira, 3 pontos e 1 aumento, 15 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizadas as sequências de carreira, 5 carreiras. Estamos na carreira 8. Vamos agora para a carreira 9 e nós vamos fazer diminuição. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Carreira 9 finalizada, vamos para a carreira 10 e vamos fazer mais diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e finalizar com 9 pontos baixos.
Carreirinha finalizada, podemos cortar o nosso fio e fazer o nosso arremate, tá? A cabeça está pronta. Vamos fazer aquele pontinho invisível, tá bom? Pular um ponto. No segundo ponto, a gente puxa ele para dentro. Ó, você pode fazer isso, esse ponto aí falso com a sua agulha de tapeçaria, tá? E aí é só você puxar para dentro, tá? E ele fica com aquele pontinho falso, tá? Ó. Vamos agora fazer uma troca de fio, colocar um tomzinho branco. Vamos agora subir o corpinho e a gente vai pegar, olha, em qualquer alcinha, tá? Ó. Vamos fazer aqui, ó, um pontinho baixíssimo, somente na alcinha da frente, tá? A alcinha da frente. A de trás a gente vai deixar, a parte de dentro a gente vai deixar. A gente vai fazer só na alça da frente em FLO. E aí, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho. Aqui você pode colocar aí o seu marcador se você quiser. E nós vamos fazer aqui, olha, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Sequência finalizada, vamos fazer agora uma carreira de aumento. Vamos fazer 3 pontos e um aumento e finalizar com 15 pontos baixos. Carreirinha finalizada, temos 15 pontos. Agora, vamos fazer diminuições regressivas, tá? Vamos fazer 3 pontos e uma diminuição e finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, vamos agora fazer diminuições. Podemos fazer 3 diminuições. Vamos colocar um pouco de enchimento. Vamos fazer mais 3 diminuições e finalizar com o anel mágico reverso. Vamos fazer os bracinhos e as perninhas do nosso menino Jesus. Vamos iniciar com o anel mágico. Aqui dentro, vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E vamos fazer uma carreirinha aqui, ó, de ponto sobre ponto, fazendo 6 pontos baixos. Prontinho. Vamos fazer agora a junção desses pontos. E é só a gente, olha,
pegar de um lado e do outro e vamos fazer, ó, 3 pontos baixos, tá? Deixar fio para costurar. Nós vamos fazer 4 peças iguais, tá? 2 bracinhos e 2 perninhas. Com o auxílio dos alfinetes, a gente vai posicionar as peças e vai fazer a costura, tá? Para fazer o cabelinho é bem simples, ó. Dedo indicador, a gente vai dar, ó, o tom que você escolher para o cabelo, tá? Ó, 2 voltas no dedo. Pode cortar o fio. Vamos tirar essas voltinhas do dedo e vamos, olha, dar um nozinho aqui, como se a gente fosse fazer um pomponzinho. Acertar. E aí a gente corta, deixando o fio para costurar na peça. Podemos fazer uma peça só ou podemos fazer 2, tá? Dependendo aí do cabelinho que você deseja. E aí é só a gente, olha, aplicar na parte de cima, tá? Da frente, dessa forma. Só costurar mesmo. Ó, eu coloquei 2 fechinhos, tá? De cabelinho. A direção é você quem vai decidir também, tá? E aí, vamos fazer, ó, o narizinho, as orelhinhas, a gente vai fazer bordadinho, tá? E os olhinhos. Aí, aqui, ó, no meiozinho da peça, com um fio do mesmo tom, tá? Ó, deixa um pedacinho que a gente vai bordar. E aí, olha, dá 2 tracinhos. 1, 2, você vai ver aí o tamanho que você deseja. E vem bordando por dentro aqui, ó, para que ele fique bem cheinho, bico pontudinho. E quando ele tiver de acordo aí com o que você deseja, aí você pode partir para outra peça. A gente vai bordar a orelha. Aí a gente vai fazer, ó, a mesma coisa que a gente fez aqui do narizinho, a gente vai fazer aqui, ó, na lateral, que serão as orelhas dele, tá? Ó. Terminando, você vai para o outro lado, na mesma direção, e faz a mesma coisa, tá? A mesma orelhinha. O bordado dos olhinhos eu fiz da mesma forma que eu fiz de São José, porque ele está dormindo, tá? Está descansando. Fiz uma boquinha rosinha também. A boquinha eu fiz com o mesmo jeito que eu fiz a orelhinha e o narizinho. Só que eu fiz com poucas voltinhas, tá? E aí ele ficou dessa forma, tá dormindo. Você pode personalizar ele melhor, pode fazer um manto para ele, você pode fazer uma auréola para colocar na cabeça dele, tá? Fica a dica, é só usar a criatividade e você vai personalizar aí o seu personagem de acordo com o que você desejar. Enfim, está pronta aí a nossa imagem de São José dormindo com o menino Jesus, tá? A manta, o tapetinho, algumas peças de decoração, olha, vão ficar aí de ideias para você, caso você queira, tá? Aqui foi feito somente correntinhas e costurado em volta, em torno aí, ó, da peça de São José.
A auréola aqui, ó, do Menino Jesus, caso você queira fazer, você pode aí estar sendo criativa e fazer aí a sua auréola, tá? E está pronta aí a nossa imagem de São José dormindo com o Menino Jesus, tá bom? Bom, pensando em São José, a gente não pode se esquecer do Papa Francisco, porque ele era devoto de São José. Que Deus o tenha em bom lugar, deixou no coração da gente a semente da paz, do amor e da união, tá? Então vamos nos lembrar dele. A gente tem ele no canal, caso você deseje confeccionar aí o seu Papa Francisco. E ele deixou um legado por ser devoto de São José. Ele escrevia as suas cartinhas, as suas orações e colocava embaixo aí da imagem de São José dormindo. E disse ele uma vez que ele colocava suas cartinhas e ia dormir, assim como São José descansou com o menino Jesus, ele também descansava. Então, eu deixo para você aí essa mensagem do Papa Francisco sobre São José. Esse São José foi criado um projeto sugerido por uma inscrita no canal. Eu agradeço a vocês que deixam aí as suas sugestões, algumas ideias, alguns projetos eu curto logo de início. Alguns, é claro, eu tenho que madurar a ideia, tá? Para criar um projeto bem legal, mas eu agradeço a todos vocês que deixam aí as suas sugestões para que eu possa trazer as videoaulas para o canal. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar comigo esse São José dormindo. Façam aí para colocar no seu altar aí, tá? E vou ficando por aqui. Beijos imensos no coração de vocês. Vou pedir que você deixe um like, uma mensagem de carinho, de sugestão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Claro que se você ativar o sininho, você sempre vai receber notificações quando a gente publicar uma videoaula nova. Beijos, fui! Até a próxima videoaula.